Olá, eu sou Edson Amaro e eu tenho feito vários vídeos comentando grandes obras, não só da literatura brasileira como mundial, e eu queria fazer um diálogo com o Antônio Miranda, porque eu acompanho o canal dele no YouTube, um rapaz que mora em Rio das Ostras e faz uns vídeos bem críticos e irreverentes, ele gosta de falar de religião, então ele fez uma série de vídeos chamados Detonando a Bíblia. E são muito divertidos, acho até que ele podia fazer um stand-up comedy. Mas eu não gostei da maneira como ele falou do Gênesis, porque ele não percebe a simbologia que tem no Gênesis. Bem, para começar, a gente tem que reconhecer que aquela visão fundamentalista que algumas pessoas mal informadas têm, que Deus criou o mundo em 6 dias e tal, como está no Gênesis. Olha, o próprio Vaticano não assina embaixo disso. Eu tenho várias traduções da Bíblia, as que eu mais gosto são tradução da CNBB e a edição pastoral. Então, olha o que a Igreja Católica fala nas notas de pé de página, o primeiro capítulo do Gênesis. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia. Procura salientar vários pontos, etc. Então, o que a igreja está dizendo nessa nota de pé de página? Que a Bíblia já estava bem adiantada e muito tempo depois que ela estava sendo escrita, alguém escreveu o mito da criação e colocou no começo dela. Bem, e o que mostra o primeiro capítulo do Gênesis? A visão que se tinha da natureza naquela época. Então, quando o Gênesis diz assim, Deus disse, haja luz, isso no primeiro dia, e só no quarto dia que aparece o sol, mostra que os judeus naquele tempo achavam que a luz existia independente do sol. Deus demora 6 dias fazendo a terra, mas em um dia só faz os luzeiros. A lua, o sol, as estrelas são muito maiores que a terra, o sol que é muito maior do que a terra. Eles achavam que o universo era como a gente vê. A gente vê as estrelas como aquelas coisas pequenininhas, o sol como uma coisa pequena. Era a visão que se tinha do mundo. Antes de existir o sol, existem as plantas. Eles não sabiam que as plantas precisam do sol para viver. Bom, o que há de interessante é a história do Jardim do Éden. Eu fui a uma palestra do Frei Beto na UF, ele diz o seguinte, Adão significa terra e Eva significa vida. Ou seja, toda a vida vem da terra. Claro, porque todo o alimento vem da terra. A gente come carne. Pois é, mas a vaca come capim. E nós comemos a vaca. Então toda a nossa alimentação vem da terra. Então, claro que todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Porque nós nos tornaremos adubo quando morrermos. Então, Frei Beto é mais um dos que não endossam que tenha existido um senhor chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Só gente mal informada que pensa isso. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu estudei num colégio batista e pessoas desonestas disseram que o homem tem uma costela a menos. E uma aluna minha lá no CIEP, em que eu trabalho, disse isso também. Não, qualquer ser humano normal tem 24 costelas. Infelizmente, a escola não passa essas verdades científicas básicas e o povo continua sendo enganado por religiosos desonestos. Bem, o que é interessante no mito do Éden? Eu leio o mito do Éden como um grande sonho. Uso mesmo a interpretação psicanalítica freudiana. Bem, por que a serpente conversa com Eva e não com Adão? Porque a serpente é um símbolo fálico, representa o pênis.
Também porque a serpente é um símbolo de poder. Vamos lembrar que todos os símbolos de poder são símbolos fálicos. O bispo tem aquele bastão chamado báculo. O rei tem o cetro, o guerreiro tem a espada, o juiz tem o martelo, são símbolos fálicos. Porque na nossa sociedade o poder está na mão dos homens. O que mais há de lembrar aí? É um mito etiológico, ou seja, um mito que existe para explicar as coisas. Então, naquela sociedade em que as mulheres não tinham o mesmo direito que os homens, era preciso explicar por que as mulheres estavam em posição inferior na sociedade. Então, Gênesis diz que a mulher existe para servir o homem. Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e cria a mulher. E a mulher faz o homem cair. Ela que leva o homem a pecar. Então, a serpente diz ao homem que, diz a Eva que ela se tornará igual a Deus se comer do fruto do conhecimento. Adão, vamos lembrar, quer dizer terra, ele é um herói coletivo, representa toda a humanidade. Todos os heróis têm uma marca. Édipo, por exemplo, quando Édipo nasceu e o arauto, o oráculo, disse que ele cresceria para matar o pai e casar com a mãe, para evitar isso, o pai dele, Laios, amarrou Édipo pelos pés numa árvore para que morresse e abandonou na floresta. Aí veio um pastor, um caçador, não me recordo, e salvou a criança. Édipo quer dizer pés inchados por causa disso. Aquiles tem o famoso calcanhar. Ulisses, na Odisseia, tem uma marca na perna que um javali fez nele numa caçada quando era adolescente. Então todo herói tem uma marca. A marca de Adão é a costela menos. E todo herói tem uma missão que tem que ser cumprida. Quando ele cumpre essa missão, ele obtém uma grande glória, é a apoteose dele. Então ele é glorificado como um deus. Os deuses ficam com ciúme, e fazem com que ele caia em desgraça. Então Adão tem uma missão, se tornar igual a Deus. É a missão que a serpente dá para Adão e Eva. Eles realmente se tornam iguais a Deus, porque o fruto proibido é o fruto do conhecimento. Pelo conhecimento, o homem pode mudar o mundo, transformar o mundo, como Deus transformou o mundo pela palavra. E quando eles adquirem esse conhecimento, descobrem que estão nus, descobrem a sexualidade. E pela sexualidade eles podem criar novos seres humanos, então eles se tornam iguais a Deus. E aí continua a narrativa etiológica. Ah, que bicho estranho é a serpente, ela não tem pés. Pois é. Em algumas igrejas medievais, há pinturas do Jardim do Éden que mostram a serpente com pés. E aí ela é punida perdendo os pés. Interessante que quando Darwin começa a estudar os animais e seres vivos, ele percebe que os embriões das serpentes, em certo momento do desenvolvimento do embrião, parece que vão nascer pernas. Há como que brotos de pernas, só que esses brotos não desenvolvem, são abortados. Mas os animais, na sua gestação, os embriões mostram marcas da evolução. Tanto que os mamíferos, os embriões dos mamíferos, apresentam guelras. As guelras que os peixes têm? Pois é, nós tivemos guelras aqui que depois viraram orelhas, mas nós somos gestados como seres aquáticos, estamos lá envolvidos em líquido no útero, e durante algum momento nós temos guelras. Isso é uma marca evolutiva que está nos embriões. E Deus diz para a mulher que vai aumentar as suas dores de parto. Interessante que quando os nossos antepassados ficaram de pé e puderam ficar com as mãos livres para transformar o mundo, criar ferramentas e trabalhar e transformar o mundo,
Para que nós andássemos de pé, os nossos quadris ficaram mais estreitos. Isso tornou mais difícil o parto. É mais fácil o parto para um quadrúpede do que para uma mulher. Então, isso funciona bem como uma metáfora da evolução. O mito do Éden não é tão discordante assim da história evolutiva. É como um sonho, é como um mito disso. E o homem sai para transformar o mundo. Ele tem que comer o pão com o suor do rosto. Então, ele vai para o mundo para transformar o mundo. E depois vem o segundo mito, o mito de Caim e Abel, que é um mito que representa a luta pela terra entre pecuaristas e agricultores. Na sociedade judaica, o poder político e econômico estava na mão dos pecuaristas. Tanto que grande parte da religião judaica está pautada em sacrifício de animais. Ou seja, a religião dá importância à pecuária. Então, por isso que o irmão bom é o pecuarista, o irmão mau, Caim, é agricultor. E quando o agricultor Caim mata o pecuarista Abel e o sangue dele é bebido pela terra, encharca a terra e clama por justiça, aquilo é como que um documento de propriedade da terra em favor dos pecuaristas. Então, o que é bom é aquilo que está no poder. É como os pecuaristas justificam o seu poder. Eles usam esse mito como justificativa para o poder. Bem, esse é o primeiro vídeo que eu quero fazer sobre o Gênesis, explicando esses mitos do Gênesis, mitos etiológicos. Pretendo fazer outros, dialogando com o Antônio Miranda, que fez essa série Detonando a Bíblia. São vídeos irreverentes, divertidos. Acho que o Antônio podia muito bem fazer um stand-up comedy, mas ele tem uma leitura limitada do texto bíblico. Bem, mais tarde eu coloco um segundo vídeo sobre o Gênesis.